Pessoal, o diabetes tipo 1 é um diabetes que atinge cerca de 5 a 10% das pessoas, tá? Ele está relacionado à primeira infância, ou seja, os primeiros anos de vida, tá? E ele é caracterizado dessa forma porque o paciente se torna insulino dependente. Ele passa a ter que tomar doses de insulinas praticamente diariamente, desde pequenininho. E isso está relacionado porque ocorre a destruição de células betas. As células betas são células do pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina. Então, se as células betas que produzem insulina estão sendo destruídas, a produção de insulina cai muito ou deixa de existir. Daí o fato dele se tornar um diabético do tipo 1, logo portador, né, dessa doença, ele precisa tomar doses diárias de insulina. Outra coisa que você deve saber é que às vezes não se sabe a causa exata, né, da falta de produção dessa insulina. Então você vai classificar esse tipo de diabetes aí, tipo 1, como idiopática. Esse termo idiopática é para lembrar a gente que não se sabe a causa exata. Outro ponto que você deve anotar, e é importante, é que o tipo 1, apesar de ser caracterizado na primeira infância, nos primeiros anos de vida, ele pode acontecer mais tardiamente, em adultos. E aí, nesse caso, você vai chamar de diabetes LADA, L-A-D-A. O LADA é um diabetes progressivo, ele acontece mais lentamente no adulto e também pode levar à destruição das células betas, que são as células responsáveis pela produção de insulina pelo pâncreas, e esse paciente pode se tornar dependente de insulina ou não, tá? Isso é importante. Esse tipo de diabetes que ocorre a destruição, né, no caso aí das células pancreáticas, que são as células betas, tanto na primeira infância quanto o LADA, né, também muitas das vezes ele é tratado como uma doença autoimune, porque os próprios anticorpos da pessoa passam a destruir as células betas. Daí o fato, então, de você ter uma pequena produção de insulina ou praticamente nenhuma produção, tornando esse paciente novamente dependente da insulina diariamente, beleza? Vou falar agora sobre diabetes tipo 2. O tipo 2, ele acontece em torno de 90 a 95% das pessoas. Está relacionado aos adultos, surge a partir dos 40 anos de idade e está relacionado a uma série de fatores importantes e é um dos tipos de diabetes que são mais cobrados em vestibular. Então veja bem, esse tipo de diabetes, a primeira coisa que eu quero que você anote aí é que ele não destrói as células do pâncreas, tá? Ou seja, é um tipo de diabetes que não se manifesta pela destruição das células betas, tá? Pelo contrário, essas células betas, elas passam a produzir uma concentração muito pequena de insulina ou param de produzir insulina, tá? E é isso que faz com que a pessoa ela se torne diabética. Isso significa que está relacionado, por exemplo, tá, a forma como essa pessoa ela leva a vida dela. Então, se ela ganhou peso ao longo do tempo, se ela é sedentária, ou seja, ela não pratica exercício, se ela tem uma dieta muito rica em carboidratos e comidas gordurosas. Então, na verdade, se você parar para ter atenção, está muito relacionado à forma como a pessoa ela leva ali a vida. Outro ponto importante é que essa pessoa que é portadora do diabetes tipo 2, ela não é insulino dependente, ela não precisa tomar doses diárias de insulina. Pelo contrário, o que ela vai fazer é o controle da glicemia sanguínea, ou seja, da glicose no sangue. Como? Com medicamentos. Então, essa pessoa ela toma pílulas que vão controlar ali a concentração de glicose sanguínea. Beleza? Então, fica atento. Vamos falar agora do diabetes emocional. O diabetes emocional não é uma frescura, ele é bem real. Eu vou te mostrar como é que esse processo acontece, então presta bem atenção e anota ele. O diabetes emocional acontece com pessoas que geralmente estão com a concentração de glicemia, ou seja, de glicose sanguínea, em padrões normais, e ela passa por um processo, por um episódio de estresse. Esse episódio de estresse faz com que ela libere uma descarga de adrenalina muito alta no sangue, levando, por exemplo, a dois sintomas, uma taquicardia, que é o aumento do batimento cardíaco, uma aceleração muito rápida, e também uma vasoconstrição, ou seja, o diâmetro interno do vaso sanguíneo diminui, né, devido a esse aumento brusco de adrenalina. Devido ao fato dessa pessoa, desse paciente, ter passado por um momento de estresse e a liberação de uma descarga de adrenalina muito grande na circulação, faz com que ele tenha um pico, né, da glicose, ou seja, a glicose dele estava normal, após a liberação dessa descarga de adrenalina, eleva a glicose dele, levando esse paciente, ou seja, essa pessoa para a emergência. Então repare que no caso do diabetes emocional, sempre está relacionado a um fator de estresse, algum tipo de fator, alguma condição que levou ali uma descarga de adrenalina.
Agora eu quero que você anote uma outra coisa. Além do hormônio adrenalina, o hormônio cortisol também, né, faz com que isso possa acontecer. Então, são dois hormônios aí que você vai classificar como hiperglicemiantes. Tanto o cortisol quanto a adrenalina, quando liberados em concentrações elevadas no sangue, eles podem aumentar sim a glicose sanguínea, levando esse paciente, essa pessoa, para uma emergência. Beleza? Fala pessoal, agora a gente vai falar sobre o diabetes gestacional. Bom, a primeira coisa que eu quero que você anote é que não acontece com todas as gestantes, mas com algumas gestantes, tá? E as portadoras desse tipo de diabetes podem desenvolver um outro problema muito grave, que é a eclâmpsia, então fica atento. Vamos falar sobre esse diabetes então. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que a gestante que desenvolve esse tipo de diabetes, ela cria uma resistência à insulina. É aí que ela começa a desenvolver esse tipo de diabetes, conhecido como diabetes gestacional. Outra coisa que você deve levar em consideração é que se ela ganhar peso durante a gestação ou se ela já for obesa antes mesmo de estar grávida, isso é um ponto que vai reforçar aí a possibilidade desse tipo de diabetes. Ocorrem então vários distúrbios metabólicos que também pode levar aí a possibilidade de glicose no sangue. Outro ponto que você deve notar é que a própria placenta, ela produz um hormônio chamado lactato diabetagênico, que também eleva o nível de glicose no sangue, tá? Outra coisa que você deve levar em consideração é o histórico familiar, tá? Pessoas, né, gestantes que têm pessoas portadoras do diabetes na família, nesse caso também pode vir a desenvolver esse tipo de diabetes gestacional, mas não é uma regra. Se ela for obesa antes mesmo de ficar grávida ou se ela ganhou peso, né, são fatores de maior preponderância que podem facilitar esse tipo de diabetes gestacional. Uma curiosidade, depois que ela tem o bebê, ela deixa de ter o diabetes, realmente ela deixa de apresentar lá a glicose alta, tá? Ou seja, literalmente some, deixa de existir. Mas veja bem, 5 anos depois, ela pode vir a desenvolver o diabetes tipo 2, isso mesmo, tudo bem? Então fica atento aí a esses pontos. Outro tipo de diabetes é o chamado diabetes MODY, tá? M-O-D-Y. Esse tipo de diabetes está relacionado a genes ou genes que estão presentes em determinadas posições dos cromossomos. Isso significa que ele está na família, tá? E por esse motivo, ou seja, por ele estar presente em 3 gerações, ou seja, na paciente, na mãe dessa paciente, tá? E também na avó dessa paciente ou dessa pessoa. Tá? Então significa que você vai ter ali 3 gerações, né, portando o diabetes. O que isso significa? O diabetes tipo MODY, você tem genes que estão posicionados em cromossomos, tá? E essas posições podem ser diferentes, por isso existe até uma classificação, MODY 1, MODY 2, MODY 3, tá? Isso, o que você deve saber, o que você deve identificar nesse tipo de diabetes é justamente esse ponto, que esse tipo de diabetes ele está, né, na geração, ou seja, está posicionado nos cromossomos. Tem genes lá nos cromossomos que vão sendo de geração em geração. E essa pessoa pode vir a desenvolver, ou não, não é uma regra, mas existem chances maiores que ela venha a desenvolver o diabetes do tipo MODY após os 25 anos de idade. Aí, nesse caso, né, você vê que tem diferença com os outros tipos de diabetes que eu relatei aqui. Então, anota esses pontos porque eles são importantes. Beleza? Então, até a próxima.